Aí está, bom dia pessoal, domingão de feira, 24 de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 32 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva, se torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, foi-se a tempestade, será que veio a bonança? Nunca saberemos, né? Bonança é muito forte, eu acho. Mas, de qualquer maneira, parou de chover, mas o tempo ainda está nublado. Tá um pouquinho frio, daqui a pouco já vou tirar o casaco, provavelmente. Deve estar fazendo uns 12, 13 graus. Pelo que eu vi na previsão, não deve chover ao longo do dia. Patati patatá, então... eu acho que a temperatura e o clima não serão empecilhos para a demanda de hoje, né? Dito isso, já estou em movimento aqui para buscar minha primeira passageira do dia, a Samantha, em direção a Stella Maris, na Alvorada. Eu acho que eu tive umas 2, 3 vezes lá na minha vida. Eu sei que é lá no final da estrada do caminho do meio à esquerda de quem vai por Viamão. E, inclusive... na época que eu era criança, adolescente, existe a linha de ônibus que fazia a Stella Maris era uma empresa própria, né? Ou pelo menos tinha uma bandeira própria. Stella Maris. Não era Viamão, não era VAP, não era... qual é a outra que faz lá? Alvorada Soul. Era Stella Maris. Vocês lembram disso? Mas velho, com certeza vão lembrar. Tocou aqui, tá no turbo. Tem turbo hoje praticamente o dia inteiro. Turbo mentiroso, é verdade, porque agora tá com dinâmica de mais 10. Mas eu vou pegar mais 10 na corrida por causa do turbo. Uma viagem de 44 pilas em 44 minutos. Vou fazer ele, né? Primeira corrida que tocou, aceitei. Vou mostrar para o estagiário que eu tô afim de confusão hoje, que eu tô afim de conteúdo, que eu tô afim de história para contar. E de qualquer maneira é uma viagem em relação minuto-hora tranquila, minuto ganho tranquilo, né? 26 km, não é das melhores relações também, vamos combinar, mas está dentro de uma margem de erro, digamos assim, né? E eu vou chegar lá, meio-dia e pouquinho, com certeza com demanda, não sei para onde, pode ser que seja para Gravataí, para Sapucaia, para Esteio, Novo Hamburgo, ou quiçá Cidade Baixa. Ó, os guris da brigada pelo jeito estão fazendo ronda, né? E nem pra dar um sinalzinho, porque vão fazer o retorno ali, tipo, olha, vamos combinar. Eu acho que ele se perdeu na jogada ali, errou a rua e fez o retorno. Vocês viram, né? Se eu buzino pra eles, eu tô fudido. O errado sou eu. Enfim, pegar aqui na João Passoelo, na Vila Nova, Samantha. Espero que sem surpresas. Primeira viagem do dia, então, em direção a Stella Maris, lá em Alvorada. Feito. Bela corrida, não doeu. A moça entrou muda e quase saiu calada. Não fosse meia dúzia de áudio que eu tenha escutado. Uma ruazinha aqui que recém foi asfaltadinha para esperar o Moisés. E por incrível que pareça, fiz todo o trajeto Belém Velho, Lombo do Pinheiro, Viamão, Alvorada, sem pegar um pedacinho de terra. Um pedacinho de terra. Mas o estagiário se enganou, não é? Aqui não é... Agora tem que abrir o mapa para me orientar onde eu tô. Tá. Aqui não é Stella Maris, aqui é Jardim Alvorada. Até perguntei pra moça. Moça, tem certeza que é Stella Maris? Não, isso é erro do aplicativo, não sei o que. Tá, porque na minha cabeça Stella Maris é lá no final do caminho do meio à esquerda. Aqui é perto da Aparecida aqui e tal. Ela disse que chama Jardim Alvorada. Ali na frente, onde eu vou chegar agora, é a principal, a Frederico Dil. Eu tô sem corrida, eu vou me movimentar devagarinho em direção ao centro de Alvorada, né? Ver se toca alguma coisa. Se bem que acho que não precisa se movimentar, vamos combinar, né, tia? Tô rateando. Vou parar aqui e vou esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Agora sou meio-dia e 20. E tocou 2 para Gravataí, mas não me motivou. Uma de 27 e outra de 30. E mais um monte de coisa pra região, mal paga pra caralho, pra buscar 3, 4 km. E tocou Jardim São Pedro, Porto Alegre. Vou, né? 27 pilinhas, não vi quanto tempo, deve dar o quê? Não deve dar meia hora.
Eu parei aqui na rua Oscar Chique, não sei que bairro é esse, acho que Maringá ou qualquer coisa parecida. E tava fazendo um plantãozinho do lado disso aqui, acho que é o cemitério, né? Aqui à direita, acho que, se eu não me engano, esse muro branco à direita é o cemitério aqui da região, né? É isso mesmo, acabei de ver ali as casinhas. Enfim, daí trocou, então tô indo buscar aqui nesse bairro à direita. Vamos ali junto. Vou pegar aqui a rua Laguna. E vamos lá, vamos ver se vamos pegar a terra até chegar lá na Munique. Provavelmente ela vai, na última quadra dela deve estar na terra. Tomara que eu queime minha língua, né? Para não sujar os tapetes do Moisés. Mas enfim. Essa é a rua Laguna, estamos indo reto lá, depois tem que pegar Coronel Genuíno. Acho que é isso. Ah, sei lá, vamos indo. Vamos indo. Tô aqui no meião, bem no meião. Se for pegar assim como Alvorada como um todo, esse aqui é o meião da Alvorada. Bem no meião da Alvorada. Nossa. Cachorrinho irritado com o ciclista, ó. Asfalto regular, cheio de remendo, mas isso não é uma característica só de Alvorada. Porto Alegre tá cheio de ruas assim. E às vezes é até preferível que fosse terra do que fosse aquelas asfalto terrível que tem lá, cheio de remendo. Vamos lá. Não, tá longe isso ainda. Tô 1,5 km ainda. Quando tocou tava 2,5 km pra buscar. E foi a mais curta que tocou da série. Quebra-molas ali. Eu vou entrar numas quebradinhas ali que provavelmente vai ter terra. Essa aqui perpendicular é a rua Fernão Dias, eu acho. E agora eu tô indo daqui. Diz que é rua C. Eu não mudei de rua, mas mudou o nome aqui. Parece que é rua C. E tá mandando entrar à esquerda ali em cima na rua A. Já parece ser uma vila isso aqui, eu não conheço, não sei que nome que tem. Passa bus pelo jeito, tem uma parada à esquerda. Agora aqui à esquerda é a rua A. Vamos ver se é de terra. Não, não é de terra ainda, ó, PVS. Direitinho, bonitinho. Depois eu vou pegar a esquerda lá, Martim Lutero. Tô assim, ó, numa gripe, quase gripe, com tosse. Ontem eu falei que achava que tava gripado. Eu acho que eu tô mesmo, sabe? Não sei se necessariamente gripado, mas eu acordei com uma tosse forte hoje de manhã, nariz cheio. Eu ratei depois daquela gripe que eu tive do velho que levei no Nanisa. Eu deveria ter tomado a tal da vacina, esqueci. Ratei, relaxei na verdade, né? Pegar a rua aqui, no Waze diz que é Manaus e na placa diz que é Francelino Santos. Aí vocês decidam. PVS bem direitinho também, bonitinho, novinho pelo jeito, ó. Depois tem que pegar Bento Martins. Bento Martins, vocês conhecem alguma Bento Martins? Eu conheço, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. À direita eu tenho que pegar. Ah, mas tô andando, hein? Puta que pariu, tio. Puta que pariu. Dizia 2,5 km, mas parece que eu rodei 5 km com vocês. Parando lá no final, pegar a rua esquerda, Guimarães Pacheco. Tudo pavimentado bonitinho. Vocês viram, pessoal? Pros faladores que dizem que Alvorada e Viamão é cheio de buraco. Sim, é fato. Eu tô com mais sorte que juízo até então, porque eu não peguei nenhuma terra. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora pegar a esquerda aqui então, Guimarães Pacheco. Tô quase chegando. Eu nem vi o nome da rua que eu vou buscar a moça, Monique. Levar lá pro Jardim São Pedro em Porto Alegre. Também não vi o nome da rua do destino. Não me interessou. Só saber a região já é o suficiente neste momento, né? Ah, Rua Bastian. Você conhece alguma Bastian? A Bastian é onde eu vou pegar a Monique. Lá no final à esquerda é a Rua Bastian. Conhece alguma? Eu conheço, lá no Menino Deus. Acho legal que a Alvorada tem várias ruas. Fofocando que adorar essa história da moça aqui que me aconteceu. A Monique, essa que eu trouxe lá de Alvorada aqui pra Jardim São Pedro. Ela entrou conectada no celular dela, não olhou na minha cara, não olhou o carro, só a gente entrou, me cumprimentou, super educado.
confirmou o endereço, tudo certo. E aí vim. Viemos, eu, ela e o Moisés, feliz da vida, rasgando, cantando pneu e dando risada no meio da Presidente Vargas, da Baltazar e tal. Até que chegou um colega, aí, não tem adesivo, não sei o que, ali quase no triângulo, né? 28 pra onde? Lá no final de Canoas. É rápido. Tá dando quantos minutos? 23, 28, mas e aí? Não vamos ainda. Essa aí tá. Já me arrependi de não ter ido. Farroupilha 8001 é Bubra, né? Bubra. Já me arrependi de não ter ido. Era pra ter ido essa corrida. Essa corrida é boa. Ia rasgar 116 e de lá ia pegar outra corrida, com certeza. É isso aí, não vamos marratear. Vamos fazer essas corridinhas aí que eu normalmente recuso, como agora. 15 pila pra Passo das Pedras, não. Daí ela já ficou atenta quando o primeiro rapaz, foram dois no caso. Primeiro, né, chegou o HB20. Mais um, cara, não tem minuto de sossego. 18 pila pra onde? Alcides Cruz. Vamos dar ali. Deixa eu continuar contando a história que era no Tururu. Vai que não sei se não vai dar match. Essa história o Douglas, Gabriel, encontraram outro motorista, então não foi comigo o negócio. E daí entreguei adesivo pro rapaz da HB20. Daí na próxima sinaleira chegou, acho que era uma Meriva. Até perguntei, tu é motorista? Não, te sigo faz tempo, mas não sou mais e tal. O rapaz, eu não perguntei o nome e tal, eu acho que a esposa na frente e tal, uma Meriva cor de dourada e tal. Eu perguntei, me chamou atenção, acho que Meriva não faz, né? Não sei se dá no ano assim e tal. É um carro gastador também, 1.8. Não, acho que não é interessante pra fazer aplicativo. Mas enfim, me cumprimentou. Daí quando o segundo me cumprimentou, chamou a atenção da Monique Taliela de novo. Vou parar de falar, que senão ela vai achar que eu tô falando dela. 28 pila pra onde? Guilherme Michel, Matias Velhos. Agora vamos pra Canoas. Vamos ver se vai dar match, porque era no Tururu também. Tá aí a Monique, uma dessas, com essas duas meninas. E daí quando o segundo rapaz me abordou, ela ficou se ligando. Deu match, vamos ali pegar o Caleb lá no Bourbon Country, levar lá pra Machaca, Matias Velho. Tem que abastecer daqui a pouco. Não, mas eu tenho gasolina pra ir e voltar, se for o caso. Tá tudo certo. Não abastecer, não, tá tudo certo. Então deixa eu contar a história enquanto me desloco lá. Daí quando o segundo rapaz me abordou, daí que ela se ligou, tem alguma coisa diferente no ar, né? Daí, agora que eu me dei conta que tu tem um canal e tal, não sei o que, olhou a plaquinha. Eu vou te seguir, né? Daí ela começou a falar lá no Triângulo e só parou aqui. A história dela é o seguinte, que o ex-namorado dela. Tu sabe que o meu ex-namorado, ele era motorista de aplicativo também, não sei o que, e ele me conheceu, eu conheci ele no carro, no Uber, não sei o que, na primeira viagem dele de 99. No Uber, na primeira viagem de 99, né? Só pra reforçar que Uber é muito mais que a empresa que o estagiário trabalha. Uber é o serviço, Uber é o motorista, Uber é o carro, Uber é tudo. O Uber. Na primeira viagem de Uber dele na 99, né? Ele me conhecia, nós se conhecemos, a gente morava no mesmo bairro, ele me seguia no Instagram, mas eu não sabia quem era ele, não sei o que, blá. Há 6 anos atrás, fizemos não sei o que, namoramos, bababá, não sei o que, fizemos toda uma história, compramos casa, consegui um emprego para ele o ano passado, porque ele tava desgostoso com o serviço, não sei o que, foi falando, eu me lembrando do Douglas Gabriel, o Fofocando. Ele ia fazer dessa história um reel de 80 mil views, ou até mais, por ver. E daí, não sei o que, bababá, eu consegui um emprego pra ele foi admitido, conheceu uma menina, me traiu, engravidou a menina. Daí o marido da menina, porque a menina também era casada, me chamou no Instagram, me contou, não sei o que, bababá, não sei o que, puta que pariu. E daí se separou no dia 18 de maio, agora não sei o que. Meu Deus do céu, cheio de história. Só faltou ela me dizer que no final, o plot twist final, é que ela e o ela e o ex-marido da menina que o marido dela traiu, o colega que era aplicativo 99 e Uber, só faltou ela me dizer que os dois eram um casal. Ela disse, não, hoje eu estou solteira, graças a Deus. Eu disse, ok. O Fofocando tem muito mais talento pra falar esse tipo de coisa do que eu, né? Vamos combinar.
Contra fatos não há argumentos. 1h03 da tarde. Feito, trouxe o rapaz aqui pra estação Machaca. Eu acho que vai pegar o trem pra Noia, não sei. Penso eu. Outro dia a moça me falou que no final de semana os trens só vêm até aqui. Ainda por causa da enchente. Então talvez ele esteja, more mais pra lá, né? E tenha pego um Uber até aqui, no caso eu. Enfim, agora vamos me arrastar um pouquinho vazio pra ter um posto. Eu sei que do lado do shopping ali tem um posto, Marabraia, uma coisa assim. Que inclusive a última vez que eu fui ali não tinha chave. Mas enfim, 1h27, uma viagem tranquilaça também. Rapidaça, 28 pilinhas, 22 minutos, se eu não me engano. E agora eu cheguei num horário de limbo, numa cidade de limbo, né? Então vamos torcer pra toque alguma coisa na sequência, pra me colocar em algum lugar. Hoje eu tô disposto, hoje eu tô cheiroso, hoje eu tô na pista. Um pouco gripado, é verdade, com bastante tosse, é verdade também. Mas tô torcendo que toque uma corridinha por algum canto da GPA e não tô a fim de voltar para Porto Alegre, pelo menos não agora de imediato. Não dá para pegar aqui à direita, eu ia pegar aqui à direita. Tá, fazer a volta na quadra, enfim. Esse aqui é o Canoas Shopping, talvez o mais antigo, não sei se tem outro mais antigo que esse. Pelo menos com porte de shopping, né? Eu vim aqui num boliche uma vez há muito tempo atrás, na época que logo que tinha inaugurado isso aqui, nos anos 90, eu acho. Final dos anos 90, início dos anos 2000, sei lá. Agora eu lembrei assim, pá! Peguei o trem aqui, eu e a mãe dos meus filhos. O Felipe não era nascido, então faz muito tempo, antes de 2001. Que? Veio assim um flash na cabeça. Eu acho que morava na Santo Antônio nessa época. Aquela Santo Antônio ali no Bonfim. Essa aqui é a rua Matias Velho, né? Exatamente ao lado do shopping, então. E vou ali no posto, pelo jeito não vai tocar nada nesse trecho. Vou aproveitar para tirar uma foto aqui pros guris dizerem onde estou. Vou ter que procurar meu passageiro, sabe? Fiquei uns 10 minutos aqui nesse posto. Não tive nem a merda, me mandou. Já liguei 99 também, só falta habilitar o dinheiro. Vou em direção a Machaca aqui. Ver se eu acho um ponto mais movimentado do que aqui. Na verdade eu tô mal posicionado pra caramba em Canoas, né? Do lado de um shopping a 1h30 da tarde, num lugar que ninguém sai do shopping nesse horário, né? Uma zona comercial que tá tudo fechado, do lado de um supermercado que eu não faço. Mas nem tocou no supermercado, no caso do Carrefour, isso aí da frente, ó. O posto é Maribrax. Eu falei Maribras, não sei o que antes. Eu não posso dar pra esquerda essa aqui, né? Não, é a outra lá, Rio Grande do Sul. Pessoal, tô rateando, meus vídeos estão ficando com áudio baixo, né? Eu não sei, às vezes é porque eu falo baixo, tô desmotivado, ou se realmente o vídeo tá aberto, ou se ambos, ou se eu tô com um problema no celular. Só que eu tô receando, como é que é o nome daquela palavra? Vou pegar a Floripa aqui. Essa aqui é uma rua bem no meio do bairro. E vou andar, já tocou 7h50, não me tira daqui, beleza. Não vamos fazer ele. Alerta de pane seco agora? Agora não, tio. Putz. Tem que achar um posto bom agora pra abastecer. Não conheço nenhum posto daqui, na verdade. Eu tô meio... Como é que é o nome daquilo? Quando tu tá evitando fazer alguma coisa, é colocar microfone de lapela. Já me falaram várias vezes, microfone de lapela, né? A questão é o seguinte, já andei atrás, já procurei, já vi, já me informei. Primeiro que é caro os bons, tá? Esses bonitinhos assim, tal, que é sem fio e tal, é caro. Não queria investir numa grana agora que eu não tenho, na verdade. Mas tem outra questão que é o que mais pega. É que eles precisam funcionarem, eu preciso conectar o receptor do microfone no USB do celular aqui, ó. Porque eu achava que eles eram
4,96, 4,94 aqui, não, tá muito caro. E o posto E mais E. E eu achava que eles eram tudo, né, o Bluetooth e tal, 21 pra onde? Auxiliadora. Ah, eu não queria ir pra Porto Alegre, né? Mas vamos dar ali. Parece que eu tava dentro de uma cápsula que não toca nada, né? Às vezes acontece, o cara fica num lugar, fica esperando, acha que tá tudo errado. Aí tu sai, anda 100 metros e começa a tocar. 21 pra Carlos Traem, agora que eu me dei conta, tio. Puta que pariu. Quantos quilômetros vai dar? 20 quilômetros. Cara, que loucura, mas vou fazer. Vou fazer porque hoje é rápido, só pelo tempo. Mas é um absurdo isso. Tá, pra concluir essa história do microfone, por que eu não providenciei um ainda? Então eles precisam conectar aqui na entrada USB, né, o microfone para que ele conecte no celular e tal. E cara, se eu tiver que fazer isso cada vez que eu tiver que gravar em movimento assim ao longo do trânsito, aquela coisa toda, parar, tirar o cabo, colocar o conector, parear, não sei o que, gravar, depois fazer o contrário, tira o conector, coloca o cabo USB, liga o Android Auto, não sei mais o que. Se eu tiver que fazer toda vez, eu vou perder completamente a espontaneidade, vou acabar gravando a metade dos takes. Alguns eu não vou gravar porque eu não vou conseguir, porque eu vou precisar navegar. Daí eu vou perder o Android Auto, porque daí o celular vai estar gravando. Poderia ter um outro celular para gravar, beleza, poderia. E não tô descartando essa ideia, mas eu tô receoso, relutando. Acho que essa é a palavra que eu tava procurando antes. Tô relutando, né? E daí, mas enfim. Mas eu já tenho recebido algumas reclamações de vocês nos últimos dias aí, principalmente, que o áudio tá baixo. Às vezes eu tô falando num tom baixo mesmo, até por falta de motivação. Isso é fato, eu reconheço isso. E agora que a temperatura tá baixa, eu tô andando sem ar e os vidros abertos o tempo inteiro, por vezes eu esqueço de fechar o vidro. E daí o som da rua interfere, né? Então pode ser que talvez por isso também o áudio esteja ficando baixo. No verão, que eu tô sempre com os vidros fechados, com o ar ligado, 99, apareceu uma mensagem aqui. Acelere. Mas tu fuder com acelere. Vou pegar a Vitória então aqui na Vacaria, no meião da Machaca, e vão levar para Carlos Traem, lá em Porto Alegre, por R$21. É muito desaforo, sabe? Puta que pariu, é muito desaforo. Mas quando chegar lá vai ser perto das 2, eu já vou estar com 120. Isso que importa, o resto é resenha. Vocês viram? Nem doeu. Deu 16 minutos a viagem, R$21, 16 km. Parece que pra quem trabalha no tempo tá maravilhoso, né? Não tem como reclamar mesmo, ganhei 21 pila em 16 minutos, tá tudo certo. Mas vamos combinar, o cara rodou 16 km, trouxe a pessoa de uma cidade pra outra, pegou BR, federal, por R$21. Não. Ou tô errado aí, tia? Enfim. Vai pegar a primeira Comfort do dia, 9 pilas. Aqui na Peterson, Germano Petersen. Leva ali pra Miguel Tostes. Depois tem que achar. Eu acho que vou lá na Patrocínio abastecer. Posto da Patrocínio ali pertinho, papum, cheguei. Que agora eu tô com 90 km de autonomia, mas já são 2h06. Venho aqui todo dia, às vezes 2, às vezes 3 vezes por dia. Na sua grande maioria eu venho mijar, é verdade, né? E me ofereceram um cafezinho agora. Por que será, hein? Por que será que me ofereceram um cafezinho? Enfim, tô aqui no posto da Loureira com a Patrocínio, abastecendo. E agora eu vou torcer uma Guaíba. Tô afim de ir pra Guaíba. Faz tempo que eu não vou pra aquelas bandas de lá. Muito tempo. É que só toca 30 pila pra ir pra lá e é 30 km, né? Ó, eu paguei 102,02 pra aditivada, 20 litros. Tá 5,47 no aplicativo do Baratão. Eu tenho mais um código, que tá acabando os meus códigos por sinal.
e mais o meu desconto das baratinhas. Então eu paguei 102,02. 102,02 para 20 litros de aditivada, que tá o mesmo preço, por sinal, da comum na maioria dos postos do Baratão. E na bomba deu 131,80, 30 pilas de desconto. Tudo bem, tá 659 essa gasolina na bomba aqui. Eu não abasteceria nunca a 659, porque tem posto 5,96. Tudo certo aí, amigo? Valeu. Obrigado. Eu nunca abasteceria a 5,96, vamos combinar, né? Se tem aliás, a 659, porque tem gasolina 5, até menos. Mas tá ali, 659. Eu paguei 102,02 para 20 litros, que dá mais ou menos 5,10. Enfim, quem não conhece Baratão ainda, te convido para baixar o aplicativo. O link para baixar tá aqui na descrição do vídeo. Tem um código de indicação ali para tu te cadastrar e me deixar umas baratinhas de brinde. Para cada litro que tu abastece eu ganho 1 centavo, tá? Olha só, tô rico, né? E o cupom de desconto, entre em contato comigo. Eu tenho alguns ainda pra mim. Só resta um dos que eu conheço ainda, os que tá valendo. Eu tô precisando de mais, então vamos compartilhar aí, gurizada. Tem que ligar o aplicativo, né? Tô com ele desligado, que ele pegou a IBA, mas o aplicativo desligado não vai tocar nunca, né? Descer aqui. Já desliguei o aplicativo. Hoje o negócio é fazer corrida pra fora e queimar tempo. Ganhar por tempo mesmo. Hoje o negócio é ganhar por tempo. Deslocamento que eu vi do posto ali, na Patrocínio, até aqui a Patrocínio, a altura do número 750, quase esquina com a Lopo, que dá o quê? 700 metros. Eu devo ter recusado umas 20 5,88, uma de 6,98. Vamos almoçar então, né? Precisamos passar por esse constrangimento de fazer essas corridinhas pra essa gente. Não, os passageiros não tem nada a ver com isso. Os passageiros não tem nada a ver com isso. Quem foi que fez isso, hein? Que delícia, cara. Puta que pariu. Os passageiros não tem nada a ver com isso, né? Mas não é pra isso que eu saí pra trabalhar no domingo, falei 5,88, eu tá com pau. Me dê licença, por favor. Achei que ia pra casa. Achei que ia abortar e ia pra casa. Quase 10 minutos parado aqui na Diário de Notícias, do lado do posto, passando raiva. Até que o aplicativo tocou primeiro para buscar 5 quilômetros lá na Coronel Marcos. R$35 para levar para Nilo Peçanha. Tô no turbo, por isso 35. 9 pila de turbo. Até cheguei a aceitar a corrida e cancelei depois. Não, só um pouquinho. Se eu tô parado há quase 10 minutos sem corrida, é porque não tem chamada. Mas deve ter motorista parado por aqui, né? E tu quer me mandar uma corrida pra eu rodar 5 km pra buscar? Tu tá me tirando, né? Fiquei pensando. Eu falando com o estagiário, tu tá me tirando, né? Tu quer queimar esses 10 minutos da minha vida, esses 5 km da minha vida, me manipulando descaradamente, né? Descaradamente me manipulando. Deixou de molho 10 minutos, me mandou buscar 5 depois de 10 minutos. Uma região residencial onde tem um monte de gente aqui, mesmo que a demanda esteja baixa no momento, tem carro parado esperando, que nem eu aqui, otário, pra buscar 5 quilômetros. Eu recebi a corrida, eu ia buscar porque o destino é ok. O Nilo Peçanha é onde eu trabalho, Travesseira, aquele raio que eu parta. E queria mesmo ir pra Guaíba hoje. Não desisti dessa ideia. Daí cancelei, tocou agora buscar 27, um pouquinho mais perto, aliás, bem mais perto, 1,5 km para buscar de onde eu tava, lá pra São Mateus, no bairro Bom Jesus, 27 pilas. Também no Comfort mais 7, também com turbo mais 7 de turbo. Eu tava pensando em ir pra casa, na verdade, antes disso, mas não vamos pra casa. Tem nada que fazer em casa.
Não tem jogo do Grêmio, não tem jogo do Inter, não tem jogo do Flamengo, não tem jogo do Palmeiras. Só tem do Botafogo Juventude às 6h30 da tarde, mas... Pegou no sono. Enfim, não tem NFL, não tem porra nenhuma pra ver na televisão de interessante. E eu tô precisando de dinheiro, então vamos continuar ali. Estamos continuando. Essa corrida aqui, recortando todos os contextos, é boa, 27 pila daqui pra lá agora. É 12, 13 km, vai dar uns 25 minutos talvez. Eu vou por avenida, pegar por Otávio, São Mateus, pá, cheguei, já eras. Desligar aqui porque paralelepípedo na Vila Assunção é foda. Mas a senhora levou um cagaço agora. Essa passageira que eu trouxe aqui pra São Mateus, ela vínhamos plenos, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Eu firmezinho, passando raiva nas sinaleiras da Paris Borges, parando uma por uma, inevitavelmente, praticamente, e ela com seus fonezinhos assistindo alguma coisa no celular. Tá, até que ali na altura da Pedro Boticário, eu acho que foi Pedro Boticário, chegou um motoqueiro e colou em mim, né? Agora tu veio, meu bruxo. E ela, como ela tava com fone, ela não escutou o que ele falou. E eu fiz o movimento de levantar os adesivos. Pra quê? Ela achou que a gente tava sendo assaltado pelo boy. Daí o sinal abriu e eu fiz assim na próxima. Isso aí. E ela não entendeu porra nenhuma e tava assustando o moço. O que houve? Não, senhora, desculpa. Senhora, me desculpa. Não, canal, não sei o que. Tive que explicar toda a resenha pra ela. Ela achou o máximo. E depois se sentiu ridícula. Sentiu mal de ter levado um susto. Agora na minha cabeça todo motoqueiro é... A gente tem que tirar isso da cabeça, que motoqueiro é bandido. Não, eles estão trabalhando. Sabe aquele papinho, sabe? De fato ela levou um susto, mas é claro, eu tô acostumado, né? Ela não sabe da abordagem dos guri e tal. Poderia ser um carro, inclusive. Mas enfim. Daí no outro sinal que fechou, eu entreguei. O rapaz me seguiu. Não deu pra entregar nesse aí quando ele fez o movimento, o sinal abriu, né? Daí nós fomos, eu falei assim, no próximo. Ele foi do meu ladinho, daí eu falei pra ela, tá me acompanhando, tá nos acompanhando e tal. Daí fechou o sinal, ele pegou e tal, me agradeceu, mandou um abraço e foi embora. E a véia ficou toda... Enfim, mais uma resenha. 13h25, vou mijar aqui no posto que não sei o nome, esse aqui, charrua lado do Planet. Recusei uma alvorada 30 pila agora no Comfort, já me arrependi. Ó pessoal, preciso compartilhar uma coisa com vocês agora. 15h para as 4 da tarde, tô aqui na Oscar Pereira. Vou buscar o Jean aqui no Partenon. Não tô mais afim de ir pra Coimbra. Faça sua vontade, tá? Faça sua vontade, passou a hora de fazer isso, né? Fazer viagem para lugares inóspitos em relação à demanda. Bons ouvidos para isso. Pegar o Jean aqui no bairro Partenon, no Morro da Degolada. Não é na vila, é ali para baixo à direita. Vai levar lá pro bairro Mário Quintana. Não sei se é para dentro de vila ou não. Quando chegar lá eu mostro. Não rolou. Mário Quintana, passageiro cancelou, daí entrou uma outra na sequência. Ali na Barão, só quebrei a direita e pá, cheguei. E trouxe o rapaz aqui pra João Alfredo. Achei que ia chegar aqui e já passar por mais um temporal de desaforo. Não tá tocando nada nem pra mandar merda. Aquela hora que eu tive aqui na CB, era o que é? 2 horas? Quando eu voltei lá de Canoas, 2h15. Aquela hora que estavam jogando de balde os desaforos, sabe? Eu tava pensando aquela hora ali, acabei não falando, pensando depois, na verdade, que muitas vezes acontece de ter dinâmica ou ter turbo mesmo. Daí tu só quer fazer viagem de 5,88, né? E daí não vem. Ou então vem as corridas de 5,88 mais 15, pagando 20,88 pra fazer 5 km, né? Ou pra tu buscar 4 km. Nas corridas curtas assim, pertinho, de 5,88 com mais alguma coisa, que é o que mais dá lucro por quilômetro, tocou 7,62
4 km não, mínima dessa. Aqui não, queridinho. E quando tu quer as pequenininha rapidinha assim, perto, pifada, viagem de 1 km com mais alguma coisa, não vem. Agora quando tu não quer, é só o que tem. Porque, né, o que aconteceu na Patrocínio foi exatamente isso. Tu acaba de 588 assim, ó, tudo na região, tudo curtinha mesmo. Patrocínio pra Duque, Lime Silva pra Riachuelo, sabe? Tudo assim, tudo curtinha. Se tivesse pagando mais 5, tá, vamos, né? Se tivesse pagando mais 12, tá, vamos, né? Mas não tá pagando mais nada. E aí toca, né? É aquele papinho sempre. Somos todos manipulados. Estamos todos na mão de um algoritmo que está definindo nossa vida cada vez mais descaradamente. 4h20 da tarde. Eu só sei do que não gosto. Nestes dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Vamos sair, eu não tenho mais dinheiro. Meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Ah, me perdi agora. Não sabia que sabia tanto essa letra. Teatro dos Vampiros. Tá tocando agora aqui no Spotify. Assim como quem vai a merda. Tô aqui parado na Carlos Barbosa, passando raiva como se não houvesse amanhã. Pensando, será que vou pra casa? Aqui é um tapa, sabe? Só subir essa lomba, descer essa lomba e já tô lá, já no meu quintal. Mas eu queria fazer pelo menos 300 pila, mas tá difícil. São 5h13, eu tô com R$208. E nem um pouco de saco pra aturar mais esses desaforos que não param de tocar como se não houvesse amanhã, sabe? Tá gravando? Tá gravando. É que o Gigo ficou bem em cima do reloginho ali, por algum momento eu achei que não tivesse. Enfim. Se pá, esse é o penúltimo take. Preciso confessar uma coisa pra vocês. Desculpe a audácia da piada, mas enfim, não posso perder a oportunidade. Se quiserem largar o Laele agora é a hora de largar o Laele. Desde que eu fiquei gordo, e já faz um bom tempo isso, gordo e barrigudo, eu nunca mais vi a Ponta Grossa. Que piada infame é essa, né, tia? Puta que pariu. Que piada infame é essa. Vou lá buscar a Mariana então aqui na Antônio de Vã, no bairro Teresópolis, e vão levar lá pra estrada Retiro da Ponta Grossa, lá no extremo sul de Porto Alegre. Vou dar uma banda, faz muito tempo que eu não vou pra aquela região. A estrada Retiro da Ponta Grossa é aquela que vai em direção ao Rio, né? Zona rural, tem umas vilinhas por aí que eu já fui em algumas oportunidades. Região de boa, só que longe pra caralho, né? E lá pra tocar é passação de raiva com certeza. Mas se não fizesse essa, eu ia pra casa vazio daqui a pouquinho, porque eu já não... Acabou a paciência. Aí tocou essa aqui, de repente tem mais um argumentinho pra fazer mais um takezinho. E se pá, mais 50 pilas. Se pá, mais 50 pilas. Não rolou. Acho que vou pra casa, agora sim. Agora acho que realmente não tenho mais condição. Até porque eu tô espirrando como se não houvesse amanhã. Já tô fanho, nariz estupido. Chimarrão. Pensa num chimarrão bem lindo que tava, rapaz. Ele mandou esperar, porque a Mariana tava lá em cima. Chimarrão, coisa mais linda o chimarrão dele. Fiquei isso com o morrinho, sabe? Tu leva chimarrão, um passageiro tomando chimarrão? O problema é teu. Ah, mas é só erva. Sim, eu sei que é. Mas eu não quero dentro do meu carro erva. Desculpa. Tenho direito de não querer que o cara ache que vire erva em cima do banco do meu carro. Não te importa? O problema é teu, eu me importo. Ah, que merda. Só no nosso. 5h12 da tarde. Feito. Vamos abortar então por aqui. Consegui uma corridinha pra região, pelo menos. Perto da minha casa, né? Aqui pro Pontal.
Mais um casalzinho que me deixou puto. Ai, moço, chegou muito rápido, né? Sabe? Não era pra estar aqui hoje, na real, eu falei pra ela. Eu tô indo pra casa. Tu não vai mais ter que se preocupar comigo. Fica tranquila, querida. Trouxe eles ali do Menino Deus aqui pro Pontal e tal, enfim. Agora vão pra casa. São 20 para as 6 da tarde. Então fiz 300 pila, que eu gostaria, que era o meu mínimo que eu saí hoje. Não posso voltar com menos de 300. Mas vamos trabalhar para fazer 500 até 9, 10 da noite e tal. E eu tô vendo que se eu continuar eu vou chegar em 300 às 7 da noite. E mais puto ainda que eu já tô. E não vou chegar nem perto dos 400, não sei. Não teve um momento bom hoje. Talvez a primeira corrida, 44 pila em 44 minutos. E a corrida que me tirou da alvorada, que foi a segunda. Talvez sejam os únicos 2 bons momentos que eu tive no dia de hoje em relação a desempenho e tal. Depois, assim, foi um arrasto, né? Um arrasto o tempo inteiro. Espera entre uma corrida e outra, patati patatá, passageiro me deixando esperando, cuia. Teve uma situação que aconteceu que eu não vou falar para vocês, que eu precisei acionar o estagiário. Ele já me deu feedback positivo ao meu favor. É uma situação que aconteceu, e o que aconteceu em Vegas fica em Vegas, né? Enfim, me incomodei, dedo no olho e gira a teta. Mas eu não falei aqui porque agora não posso mais criar prova contra mim. Definitivamente agora não posso mais criar prova contra mim. E não era nem prova contra mim, na verdade, mas não cabia eu trazer o assunto, porque daí pode ter interpretações, né? E tudo que cabe interpretação, a razão sempre é do passageiro. Mas eu reportei e tá tudo certo, o estagiário já me deu ok. Segue o jogo aí, Daniel, que nós vamos te bloquear, bloquear a possibilidade que tu tenha contato com ele de novo, sabe? Aqueles papinhos furados não servem pra porra nenhuma. Tratamento rude, ignorou meus pedidos e recusou-se a ir até o destino. Apareceu no meu checklist lá depois disso. Daí eu perguntei, tá, mas tu pode apagar essas merdas? Não posso. Mas tá tudo certo, né? Isso aí eu não trouxe assunto realmente porque achei que não era pertinente. Ou pelo menos eu não tinha nada a ganhar com isso. Então é isso. Tô indo já em direção ao Cafofo do Sol, minha casa, minha vida. Descansar. Ver se me recupero dessa sinusite, rinite, qualquer coisa com que termine com it. Eu tô espirrando como se não houvesse amanhã. E eu tenho remedinho lá, esses sinos, alguma coisa de Tilenol, sabe? Acho que se eu tomar 2, 3 aí, amanhã já tô melhor. Espero que esteja, pelo menos, né? Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavrinha para tu deixar no comentário aí, eu tenho certeza que tu chegou até o final do vídeo, vai ser hashtag não rolou Guaíba. Repito, hashtag não rolou Guaíba. Um beijo na bunda e até segunda.